Salve galera, começando aqui mais um videozinho no canal pra vocês. Rapaziada, seguinte, já faz aí umas 2, 3 semanas que eu não faço vídeo, certo? E um vídeo que eu fiquei devendo foi justamente o kit de fãs, né? Que eu tinha comprado, como vocês podem ver já está instalado, certo? E a manutenção da placa de vídeo, que seria a troca da pasta térmica, né? E os termopads. Vou tentar ser breve aqui porque são coisas básicas, tem muito vídeo no YouTube falando sobre isso. Como eu digo, eu não tenho tempo de estar fazendo vídeo, editando, isso nenhum especialista na área, né? Mas a gente tenta aprender com a galera aí mais experiente. Galera, a instalação ficou dessa forma, certo? 3 fãs colocando, né, empurrando o vento para dentro do gabinete. E as outras 3, como exaustor, né, colocando para fora, né? Foi a instalação que eu vi mais sentido em fazer, certo? Vi outros canais falando que o certo era colocar tudo numa posição só, mas aí eu fiquei na dúvida e acabei fazendo dessa forma, né? Liguei ela em série, uma na outra, certo? Vamos dizer assim que a primária é essa de baixo, essa última de baixo, e dela eu fui puxando, né, até o final, e ela que faz a ligação direta na minha placa-mãe, certo? Que tem suporte pro RGB e tudo. Apesar de ter comprado a controladora, eu não instalei, porque eu achei mais fácil dessa forma, certo? Só que assim, pelo aplicativo da própria placa-mãe, eu achei um pouco de dificuldade na questão de mudar de cor, os efeitos. Então, tô vendo aí se eu coloco ou não a controladora, certo? Até por questão de controle de temperatura, para tentar mudar e tudo que eu não consegui pelo computador. Então, eu acho que ainda vai servir sim, instalar ela, né? Só que aí eu tenho que ser com tempo e tudo. Para vocês terem uma noção, eu comecei a fazer isso sábado passado, dia 13. Acho que eram umas 4 horas da tarde, eu não lembro agora. Vim terminar praticamente meia-noite de domingo, né? Porque eu fiz a instalação das fãs, como eu disse, com calma, parafusando, vendo a melhor forma, a melhor posição. E fiz também a manutenção da poderosa aqui, né? Placazinha de vídeo braba, certo, galera? E o seguinte, como eu tinha falado, né? Comprei limpa-contato, álcool isopropílico, comprei os termopads que estão aqui, certo? Naquele site europeu que eu tinha falado, diz que são 3 tamanhos, certo? 1,5 mm e 3. E assim, para ser bem sincero, eu acho que o que mais vale é o de 1 mm e o de 3. Por quê? O de 1 mm vai nas memórias, né? São 8 pedaços, né? Que no caso são 8 chips de 1 GB, né? Para fazer os 8 GB que ela tem. Esse Thermalpad veio bom, certo? Como tem que ser, né? Pelo que eu vi na internet. Já o de 1,5 ele já veio um pouquinho mais ressecado, eu achei. Acredito sendo mais velho e tudo. Só que o de 1,5 que precisa é praticamente nada. É um minúsculo quadradinho, você tem que colocar em 4 chips, em tese, para resfriar. Sendo que esses chips não são pressionados nem nada, fica só em cima, meio que solto. Então não vi muito sentido, meio que um dinheiro jogado fora. Já o de 3, realmente, é entre o backplate da placa e vamos dizer assim, a base da placa, né? Que pega. Então realmente faz sentido, porque o backplate esquenta, quando você bota a mão você sente, certo? Então se hoje fosse para comprar novamente, eu compraria só o de 1 e o de 3, certo? Aí galera, o que foi que eu fiz, né? Desmontei toda a placa de vídeo, certo? E o seguinte, não tinha uma gota de pasta térmica. Tanto é que depois que eu desparafusei, desmontei tudo, essa partezinha de alumínio que tem que serve de dissipação, né? Que é bem grande no meio dela, né? Que nem tem nos coolers, né? Do processador, tava meio que grudado. Eu tinha visto que eu tinha desparafusado tudo, mas não queria soltar. Aí fui olhar os vídeos e percebi que de fato tava grudada. Aí tive que realmente forçar um pouquinho e consegui descolar, certo? Aí foi quando eu vi que não tinha nada de pasta térmica. E os thermalpads estavam todos ressecados, esfarelando, todos eles. Uns ficaram grudados no dissipador, outros ficaram nas memórias, mas tudo ruim já, né? Aí deu um trabalhinho, cortar tudo no tamanho certo.
e tal, remontar tudinho. Limpei a placa todinha, dei um banho de álcool isopropílico. Depois que limpei, esperei secar um pouquinho. Meti limpa-contato nela todinha, nas conexões dela do que liga o monitor, né? Que é um HDMI e 3 DisplayPort. Limpei tudo, certo? E remontei tudo. Quando eu vim terminar já era quase meia-noite de domingo, né? De sábado pro domingo, no caso. E galera, como eu digo, né? Faço vídeo, né? Gravando pelo celular. Não sou nenhum especialista em vídeo, edição nem nada, né? Fazendo aqui mais para mostrar pra galera aí o processo, né? De montagem de setup, como foi comprar a placa de vídeo, essas coisas, certo? E assim, eu fiz um teste sintético, né? Por aquele Fullmark. E o pico da placa de vídeo, temperatura, né? Chegou a bater 82 graus ou foi 84, se eu não me engano. Depois que eu fiz a manutenção nela, o máximo que deu foi 64 na primeira vez. Assim que eu montei ela, eu fiz o teste. E depois de uns 3, 4 dias eu fiz o teste de novo e chegou a bater 68, certo? Então assim, teve melhora assim, teve uma queda de temperatura. Nas memórias a mesma coisa, tava muito quente as memórias. Tipo, se o pico era 80 graus da placa de vídeo assim, né, em si, nas memórias mostrava que batia 90 e poucos. E agora tá dando menos. Caiu uns 10 graus fácil. Então mostra que realmente valeu a pena fazer a manutenção. Certo? Como eu não consigo jogar e gravar ao mesmo tempo, né? Tá aí na tela do jogo que eu tava jogando, testando novamente. Certo? Inclusive, um pequeno detalhe. Eu uso o Windows 11 Pro e quando ele fez uma atualização do Windows, alguns sensores no Tech Power Up e no Fullmark deixou de aparecer. Aí eu fiquei até na dúvida, digo, poxa, será que depois que eu limpei a placa aconteceu isso? Mas aí hoje, com calma, fui olhar e simplesmente o Windows substituiu o drive da AMD, da placa de vídeo, pelo do Windows. Aí por isso que não estava identificando. Aí baixei de novo o driver, né? Inclusive, uma dica, existe o próprio software da Adrenaline, que beleza, você baixa ele e instala, só que tem no site, tem outro software que é o primeiro da lista, que ele é um software pequenininho, que ele vai identificar, né? Qual a sua placa de vídeo, qual o seu Windows e ver qual o melhor sistema vai baixar para fazer a atualização do drive, né? Aí dessa vez eu escolhi fazer isso. Aí ele instalou da placa de vídeo, inclusive até o do próprio processador acabou instalando, e eu achei inclusive até melhor isso do que ter baixado já direto específico. Aí começou a aparecer de novo os sensores, né, que não tava aparecendo, de temperatura, de tudo, né, como vocês podem ver aí na tela. Aí galera, na gameplay, aqui eu tô dizendo, aí tá no lobby, né, como fala, mas na gameplay o máximo de temperatura que eu vi foi 56 graus temperatura, na GPU em si, né, nas memórias dela chega a bater em 62, 64, certo? O uso da placa de vídeo tá dando no máximo aqui 65%, certo? Memória eu uso no máximo uns 2,5 GB e consumo de energia também baixo, certo? Aí, claro, detalhe, o gabinete tem um bom fluxo de ar e as fãs também fazem uma diferença, você percebe que as fãs são fortes. Mas assim, independente disso, a manutenção, além de ter sido necessária, realmente deu resultado, não tem como falar que não deu, certo? E aproveitando, você vê ali na CPU, né, que é o processador o Ryzen 5500, tá dando 35 graus, processador muito frio. Em jogo, quando tá realmente rolando a gameplay, ele tá batendo aí 40 graus, 45 no máximo. O clock tá alto sempre no jogo, em 4250, não sai disso, e não mexi em nada, nem tem interesse em mexer, não vejo necessidade disso, empurra tranquilo pro uso que eu faço. Certo, galera? E o que mais? E galera, como diz, assim, de fato hoje eu posso dizer que meu setup está completo, que faltava era as fãs e a manutenção da placa de vídeo, certo?
Mais pra frente pretendo trocar por um mouse sem fio e trocar por um monitor para fazer jus à placa de vídeo, né? Pegar um aí de 144 Hz, 165. O problema é que o monitor hoje está na casa dos seus R$800, R$1.000, né? Praticamente uma televisão. Então eu prefiro dar uma segurada. E galera, espero que tenha esclarecido aí para vocês, certo? Sobre temperatura da placa de vídeo, né? E aproveitando, esse modelo de placa de vídeo, não sei se é só esse 5700 XT ou se é a 6700, por aí vai, tem um programa que eu não sei se vocês têm conhecimento, né? Que se chama Trix, que você faz a mudança do RGB da placa de vídeo, esse RGBzinho que tá aqui, certo? Você faz a mudança, deixa ele trocando de cor, deixa uma cor só, certo? E lá tem um teste de velocidade das fãs da placa de vídeo. E eu fiz o teste. E assim, são 3 fãs, certo? Vamos dizer assim, a da esquerda e a da direita deu positivo. Mas a do meio, que é um pouco menor, deu negativo. Né? As minhas deu na base de 3.500 RPM. E a do meio ele não fala, só diz que tá com defeito e tá abaixo. Mas assim, se não tivesse esfriando, com certeza a placa estaria quente, certo? Só que assim, tem um kit RGB que eu queria colocar, mas no teste que eu vi lá, pessoas postando foto, o máximo que o kit RGB chega é 2.500, então é 1.000 RPM de diferença. Aí eu tô vendo se ainda vale a pena colocar pela estética, ou se eu tento achar só o do meio, que supostamente está com defeito, né? Não tá na rotação que é para para substituir. Mas isso aí é para depois. Agora eu tô tranquilo, né? Que agora eu tô confiante com a placa que eu tenho. Depois da manutenção, porque eu sei o que eu fiz, né? Da limpeza, temperatura. E tá tranquilo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desses esclarecimentos, querendo ou não, vamos dizer que é um 2 em 1, né? Falando da fã e da placa de vídeo. E espero que ajudem vocês a esclarecer, né? Tanto dessa placa de vídeo como outras, né? Que tem no AliExpress. Porque aquelas placas que são reformuladas, de fato, como se usa só o chip gráfico dela e refaz ela toda, é uma coisa. Mas essas placas aqui que são usadas, né? Vale a pena quando pegar, abrir ela para ver, né? A pasta, os termopads, porque se não fizer essa manutenção prévia, vamos dizer assim, lá na frente tem tudo para perder a placa, né? Por temperatura, ou seja lá o que for, né? Às vezes pode até ter uma limpeza dessa, resolve um problema de mau contato, né? Algo do tipo. Certo, galera? Então valeu e é nóis.